E se a única coisa que mantinha a galáxia unida fosse o medo de um trono vazio, em um império estelar fragmentado, o desaparecimento de um imperador abre caminho para o caos. Mas agora, um humano qualquer é confundido com o herdeiro legítimo, e o universo inteiro começa a ruir. No centro da galáxia, onde o espaço dobra sobre si mesmo, onde só estrelas mortas ousam brilhar, repousa o trono do vazio. Um artefato colossal, esculpido a partir da matéria de uma supernova extinta, flutuando sozinho, no núcleo gravitacional da antiga capital imperial, Virion Prime. Durante milênios, o trono foi ocupado por apenas um ser, o Imperador Cósmico, uma entidade quase mítica, mais símbolo que rei. Ele não governava com leis, governava com presença. Sua existência era suficiente para manter em equilíbrio planetas, frotas e egos titânicos. Dizem que ele não dormia, que via o passado, o futuro e o que havia entre eles. Mas agora, ele sumiu, sem aviso, sem sucessor, sem vestígios. E com ele desapareceu o único eixo que sustentava o Império Galáctico. Governadores entraram em pânico. Conselhos secretos tentaram ocultar a notícia. Mas o trono não mente. Ele permanece ali, vazio, irradiando silêncio. E em sua ausência, a verdade se espalha como febre. Facções que antes viviam sob um tratado de equilíbrio começam a se armar. Estações neutras se tornam fortalezas. Mercadores fogem para sistemas esquecidos. Até mesmo o tempo parece hesitar nas proximidades do trono. Porque ele não é apenas um símbolo, é um chamado. Dizem que ele está esperando, que reconhece quem deve se sentar. Mas o que acontece quando ele reconhece a pessoa errada? Sem o imperador, a galáxia se tornou um mapa de ruínas. Sistemas antes interligados por tratados e rotas de dobra colapsaram em guerras regionais. Os pactos interestelares, frágeis como vidro, estilhaçaram-se diante do vazio de poder. E os três grandes blocos emergiram das cinzas, cada um com sua própria interpretação do caos. Os Itrax, reptilianos aristocráticos do setor Kael-Na, retomaram antigas tradições de pureza imperial. Para eles, a linhagem deve ser restaurada, mesmo que precise ser forjada. Clamam que o trono do vazio pertence aos seus ancestrais e qualquer outro nome é blasfêmia. Cultuam a ordem com fervor quase religioso e marcham sob a bandeira da restauração cósmica. Os Kurin, entidades nascidas de sombra pura nas zonas mortas do Nexo Escuro, veem no colapso a chance de vingança. Durante séculos foram caçados, contidos, ignorados. Agora, seus exércitos de silêncio e ódio emergem pelas fendas dimensionais, corroendo estações, apagando planetas. Eles não querem o trono, querem apagá-lo da existência. E então, há os Maeli, uma raça de ciborgues divididos entre fé e função. Fragmentados entre doutrinas tecnológicas, alguns desejam preservar o legado do Império. Outros sonham em transcender a carne e controlar a própria realidade. Seus embates internos os tornaram perigosamente instáveis e armados até os dentes. Enquanto isso, as rotas interestelares são zonas de guerra. Comunicações são sabotadas, relíquias imperiais são saqueadas, naves diplomáticas se tornam alvos. Até mesmo o tempo parece se fragmentar em regiões onde a presença do trono ainda pulsa. E entre esse colapso de alianças, fronteiras e verdades, surgem rumores, boatos sussurrados por nômades, piratas e sobreviventes. O trono não está mais vazio. Ele reconheceu alguém, mas ninguém sabe quem. Ainda. Seu nome era impronunciável para as máquinas de registro. Um erro no sistema. De triagem da Colônia 7. Um número em vez de um título. Nascido em um posto de mineração no cinturão de Polaris, ele cresceu entre ruínas metálicas e transmissões piratas de uma galáxia que jamais o reconheceu. Sem família, sem herança, sem planeta natal, apenas o peso invisível de não pertencer a lugar nenhum. Durante anos, viveu nas margens, consertando satélites abandonados, contrabandeando peças esquecidas por impérios em ruínas.
Era um eco de uma civilização que já não o notava. Mas foi naquele silêncio que ele aprendeu a sobreviver, a ouvir, a desconfiar, e então tudo mudou. Durante uma missão rotineira no antigo setor imperial, uma explosão de energia vinda do núcleo quelariano destruiu sua nave. Ele deveria ter morrido, mas quando acordou, estava em uma câmara antiga, escura. Viva! O trono do vazio, uma estrutura esquecida por milênios, perdida entre campos gravitacionais distorcidos. Nenhum radar o detectava, nenhuma lenda o localizava com exatidão, mas o trono o chamou, e ele, instintivamente, sentou-se. Naquele instante, algo se ativou. Ondas de energia varreram o setor. Satélites explodiram, artefatos milenares brilharam. E em cada canto da galáxia, onde ainda havia tecnologia conectada ao antigo império, o mesmo sinal foi transmitido. Sucessão reconhecida. Linhagem autenticada. Herdeiro confirmado. Um erro, diriam os Itrax. Um herege, gritariam os Maeli. Um sinal do fim, sussurrariam os Kurin. Mas para ele, era apenas confusão. Ele não sabia o que era aquele trono, não sabia o que havia dentro dele, e muito menos porque ele o havia escolhido. Agora, ele não. Era mais invisível. Ele era o novo centro da tempestade. A galáxia não ignoraria o chamado. O sinal do trono percorreu o hiperespaço como um rugido ancestral. Palácios vibraram. Oráculos entraram em transe. Naves imperiais mudaram de rota sem ordens. Algo profundo, muito antigo, havia sido despertado. E as 3 maiores potências das estrelas ouviram. Itrax, a linhagem, sanguínea em uma. Cidadela orbital feita de ouro forjado e ossos de titãs, os Itrax interromperam seus banquetes para ouvir a mensagem. Aristocratas de escamas douradas, seus corpos eram adornados com tecnologia simbiótica e joias que guardavam memórias genéticas. Para eles, a sucessão era sagrada. Somente sangue puro poderia tocar o trono do vazio. Um humano? Um erro. Uma blasfêmia. A caçada foi iniciada. Kirin. O ódio sem forma nas fendas escuras do espaço morto, onde nem mesmo a luz se atreve a entrar, as sombras acordaram. Os Kirin não possuem corpos como os conhecemos. São emanações puras de medo e rancor antigo. Entidades que se arrastam por memórias quebradas e buracos negros famintos. Para eles, o trono não é um símbolo de poder. É uma chave. Um elo com algo que foi trancado muito antes das estrelas nascerem. E agora alguém o havia destrancado. Maeli. A fé em conflito, né? Fronteira entre máquina e espírito, vivem os Maeli, uma civilização de ciborgues dividida entre 3 doutrinas: os devotos do código, os guardiões da centelha e os filhos do silício. Para alguns, o herdeiro humano era uma profecia realizada. Para outros, uma ameaça que deveria ser apagada antes que causasse uma nova fragmentação. Divididos internamente, mas unidos na urgência, os Maeli lançaram frotas de busca com ordens claras. Encontrar o impostor, ou morrer tentando. 3 sombras, 3 verdades conflitantes. E no meio de todas elas, um homem que nunca quis o trono, mas que agora carrega seu peso. Ele fugia, não por covardia, mas por instinto, como quem carrega uma arma que não sabe usar e que todos querem roubar ou destruir. O homem sem nome, agora proclamado herdeiro do trono do vazio, cruzava os corredores esquecidos da galáxia em uma nave de sobrevivência resgatada por acaso. Os sistemas estavam danificados, o suprimento de oxigênio limitado, mas era o único caminho entre o agora e o próximo segundo. Seu destino, as estrelas mortas, um cinturão de sóis colapsados, mundos abandonados e destroços que nem mesmo os piratas ousavam explorar. Era o lugar onde os impérios enterravam seus fracassos e onde ele agora buscava abrigo. Uma estação fantasma entre as sombras dos asteroides. Uma antiga estação de pesquisa humana ainda respirava, enferrujada, fantasmagórica, mas viva.
Ali, ele encontrou o inesperado: sobreviventes, rebeldes, cientistas exilados, inteligências artificiais esquecidas e, entre eles, uma mulher. Kaela, ex-linguista imperial, caçada por decifrar códigos proibidos. Ela não sabia quem ele era, até tocar sua pele. Você carrega o selo, sussurrou. A estação se transformou em santuário e prisão. Ali, ele ouviu pela primeira vez sobre os ecos do trono, ressonâncias psíquicas que só o verdadeiro herdeiro poderia sentir. E também aprendeu que, mesmo entre destroços, as lendas ainda respiram. Um presságio nas profundezas da estação, uma IA desperta, fragmentada, delirante, mas consciente. Ela se apresenta como Vars 9. Seus registros falam do trono, de uma guerra antiga e de um código escondido na própria matéria do universo. Mas antes de terminar, Vars 9 emite uma frase em um idioma esquecido. O trono não escolhe líderes, escolhe sobreviventes. Na solidão das estrelas mortas, ele não encontrou paz, mas começou a entender. Não era apenas uma fuga, era o início de uma transformação. Os dados fragmentados de Vars 9 conduziram-no a um destino quase mítico. O Mizmoatzai, mundo esquecido de Karzun, berço do primeiro Império Galáctico. Um planeta selado no tempo, protegido por códigos que apenas a presença de um herdeiro verdadeiro poderia quebrar. Ao pisar em sua superfície deserta e coberta por ruínas ciclópicas, ele sentiu uma vibração, como se os próprios átomos reconhecessem sua presença. Como se Karzun despertasse pela primeira vez em milênios ali, entre estruturas que flutuavam sob gravidade distorcida e torres onde o tempo parecia desacelerar. Ele encontrou inscrições deixadas pelos arquitetos, os fundadores originais do trono, entidades que não eram humanos, nem de qualquer espécie viva atual. Eram consciência condensada, forma e função. Design e doutrina. A verdade oculta a Kaela decifra parte do que foi gravado nas paredes das câmaras de origem. O trono não é símbolo de poder. É uma âncora, um núcleo. Ele sustenta o tecido da ordem cósmica. Sem ele, tudo se parte. O que parecia delírio, agora fazia sentido. O desaparecimento do imperador cósmico não havia causado apenas caos político. Havia distúrbios gravitacionais, anomalias temporais, zonas onde o tempo se retorcia e planetas onde ninguém mais podia nascer. A ausência do trono estava corrompendo o universo. O guardião nas ruínas finais, eles encontraram o impossível, um ser vivo, ou quase. Chamava-se Citrel, o último dos arquitetos, preservado em um casulo de energia há milênios. Um construto semi-orgânico, feito de luz sólida e memórias. Ele não os atacou, apenas observou e então falou. O trono reconheceu aquele que não foi criado para governar, e é por isso que talvez haja esperança. Mas antes que mais pudesse ser dito, um sinal emergiu dos céus distantes. O trono estava tentando se materializar novamente, e todas as facções sentiram. A corrida começou, e o herdeiro sem nome agora carrega não apenas o direito, mas o peso de um universo à beira da ruptura. O sinal disparado de Karzun espalhou-se como uma rajada espectral pelos fluxos quânticos da galáxia. O trono do vazio estava se reativando. 3 antigos impérios, 3 coronas de poder. Itrax, Corin e Maeli ergueram suas frotas com uma única missão: impedir que o forasteiro chegasse ao trono antes deles. Não por glória, não por justiça, mas por medo, porque o trono reconheceu alguém fora das linhagens sagradas. O domínio dos Itrax primeiros. A responder ao chamado, os Itrax enviaram seu primarca senhor, Valtor Mens, um reptiliano dourado, cuja armadura refletia constelações inteiras. Para os Itrax, o trono era mais que direito. Era destino. Eles iniciaram o cerco de Drassel, interceptando todas as rotas gravitacionais que conduziam à nebulosa central, onde o trono começava a se manifestar. Os Kirin,
Em silêncio, enquanto isso, os Kirim não declararam nada. Apenas começaram a desaparecer. Mundos inteiros escureceram, sem som, sem luz. A cada dia, uma estrela era apagada, engolida por uma sombra antiga que caminhava na direção do trono. Eles não buscavam negociação. Para os Kurim, se o trono não fosse deles, então que não fosse de ninguém. Divisão entre os Maeli, divididos internamente por suas doutrinas rivais, travavam uma guerra civil enquanto corriam atrás da relíquia sagrada. Alguns acreditavam que o novo herdeiro era o sinal profetizado, outros, que era uma ameaça que traria o colapso final. No centro disso tudo, estava ele, o homem comum, agora portador de um antigo selo ativado em seu DNA pelas ruínas de Karzun. A fuga com Kaela ao seu lado e os dados criptografados de Citrel recém-decodificados, ele partiu em uma jornada desesperada. Cada salto hiperespacial era uma roleta russa, cada porto seguro, uma emboscada em potencial, e mesmo assim, uma certeza o guiava. O trono está vivo, e está chamando por ele. As três coroas marcham, e o herdeiro improvável agora deve escolher em quem confiar, ou se, no fim, estará sozinho contra o universo inteiro. No limite do setor espectral 9, em uma estação esquecida entre pulsares, instáveis, o herdeiro encontrou o que restava de Citrel, a inteligência sintética que um dia servira ao próprio imperador cósmico. Suas memórias estavam corrompidas, fragmentadas como ecos em um vidro estilhaçado, mas uma verdade pulsava por entre os dados restaurados. O trono do vazio não foi construído para governar, ele foi feito para conter. Durante milênios, o império foi uma fachada. O imperador não reinava sobre as estrelas. Ele as vigiava. No coração do trono, aprisionada sob camadas dimensionais, jaz uma entidade antiga, uma consciência além do tempo e da matéria, conhecida apenas como o sussurro abissal, a prisão celestial forjada pelos primeiros construtores da galáxia. O trono do vazio era um selo, uma chave viva. A linhagem real existia não para reinar, mas para manter o sussurro adormecido, um sacrifício de mente e alma, geração após geração. Quando o último imperador desapareceu, o selo começou a falhar. As visões que o herdeiro teve não eram delírios, eram ecos dessa entidade, tentando se libertar, usando o Kaela, ao decifrar os dados finais de Citrel, ficou em silêncio por longos minutos. Depois, apenas murmurou: talvez o trono o tenha escolhido, porque sabe que você pode ser quebrado. Um destino escolhido? A escolha que se aproximava não era apenas entre governar ou fugir, era entre conter um mal impossível, ou libertá-lo, intencionalmente ou não. E nesse instante, pela primeira vez, ele sentiu. O trono não chamava seu nome por autoridade. Chamava por necessidade. Um sacrifício, uma nova prisão viva. As peças estavam em movimento. As coroas avançavam. Mas a verdadeira batalha seria dentro dele, entre o que ele foi e o que teria que se tornar. As estrelas estavam em guerra. Os Tusumir e Itrax convocaram sua frota de sangue. Os Kurim emergiram das fendas dimensionais em enxames de escuridão, e os Maeli estavam divididos. Uma metade pronta para destruir o herdeiro, a outra silenciosamente o observando. O trono ainda o reconhecia, mas reconhecimento não era proteção, e sozinhos eles cairiam. Foi então que Kaela, ao decifrar os registros secretos do trono, propôs algo impensável. E se unirmos os que nos caçam? Parecia loucura, mas era a única chance. Através de emissários relâmpago e transmissões criptografadas, iniciou-se o contato com dissidentes, Itrax, que não viam. Nobreza no massacre, Maeli que acreditavam em profecias esquecidas, e até mesmo fragmentos conscientes dos Kurim, que queriam o fim do ciclo. Uma reunião foi marcada em um planeta moribundo, coberto de cinzas e fuligem, onde nenhuma bandeira tinha domínio. Ali, entre ruínas de civilizações extintas,
ergueu-se algo novo. A Aliança do Vazio. Não por lealdade, mas por sobrevivência. O herdeiro os encarou, inimigos jurados lado a lado. Seus olhos carregavam dúvida, desprezo, medo, mas também esperança. Não fui escolhido para governar. Fui escolhido porque ninguém mais quis esse fardo. Mas, se esse trono vai selar algo terrível, então talvez seja a hora de selarmos juntos o próprio destino da galáxia. Pela primeira vez, silêncio. Não de medo, mas de concordância. E então, um a um, eles assentiram. A guerra final se aproximava, mas agora ele não estava mais só. Galáxia jamais havia visto uma união como aquela, e o universo, que outrora pulsava apenas com conflito, agora tremia com a possibilidade de algo que nem mesmo os deuses haviam previsto. Resistência. No centro da galáxia moribunda, o trono do vazio aguardava. Não em silêncio, mas em expectativa. As forças convergiam para o último sistema, onde a luz já não nascia, a frota Itrax em formação de cerco, as sombras Kirin condensadas em um eclipse vivo, e os Maeli, fragmentados, debatendo-se entre fé e lógica, agora marchando lado a lado, o herdeiro, já não mais um homem comum, mas o símbolo de um império que nunca existiu, caminhava até o trono. Cada passo ecoava memórias que não eram suas, guerras antigas, pactos esquecidos, traições cósmicas. Quando sentou-se, o universo reagiu. A estrutura do trono se acendeu com runas estelares. As visões voltaram, mas agora completas. Ele viu o nascimento do primeiro imperador, o pacto feito com entidades além da matéria e o preço cobrado. Uma galáxia eterna em guerra para manter o equilíbrio do tempo, da vida e da dor. Era isso o que sustentava o poder do trono, sacrifício eterno. Mas o herdeiro não aceitou. Se esse trono só pode existir à custa de destruição, então que ele desapareça comigo. Kaela gritou. Os aliados tentaram impedir, mas ele sabia. Ligou os circuitos do trono à sua consciência e ordenou que se desfizesse. O trono implodiu, colapsando em energia pura. As frotas ao redor foram atiradas em todas as direções, mas não destruídas. A fonte do conflito, a Viasat, sumido. Não houve explosão, apenas um vazio, profundo, silencioso e pacífico. Meses depois, lendas surgiram, de um homem que rejeitou o poder supremo para dar ao universo a chance de recomeçar. Kaela escreveu os registros. Os dissidentes fundaram o primeiro Conselho Estelar. E no centro da galáxia, onde tudo terminara, uma estrela nasceu, sem trono, sem tiranos, apenas esperança.